Eu queria compartilhar com vocês algo que eu compartilhei pela manhã, ali na Rafá. É algo que o Senhor está falando comigo nesses dias. Algumas coisas o Senhor está montando como que um quebra-cabeça e acaba sendo uma continuação das palavras que Ele tem liberado para nós nesses dias. E eu queria compartilhar isso com vocês. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 8. Sabe, eu tenho entendido, tenho ouvido ao Senhor, tenho buscado nele. E tenho entendido que nós precisamos alinhar, estabelecer os nossos propósitos com os propósitos do Senhor. Alinhar os nossos planos, estabelecer os nossos planos com os propósitos dele. Sabe, eu tenho entendido nesses dias e buscado ao Senhor, porque na nossa humanidade, muitas vezes, nós paramos nas nossas frustrações. E eu falei, Senhor, por que nós estamos nos frustrando nisso? Por que de repente nós estamos inseridos nesse contexto? Ou isso está acontecendo, ou aquilo, ou nós não vemos isso? Não sei se você já passou por algo assim. Onde você espera enxergar e não enxerga. Onde você espera ouvir e não ouve. E muitas vezes nós nos frustramos com isso. E Deus falou comigo, sabe, filho, a frustração só é estabelecida onde o propósito, onde a expectativa está errada. Você só se frustra quando a sua expectativa está errada. Porque no plano e no propósito que eu tenho para você, você não se frustraria. E muitas vezes nós estamos assim, ansiosos, angustiados, porque as aflições, as angústias do nosso dia a dia nos pegam. E nós muitas vezes ficamos presos nisso, a nossa mente fica presa nisso, a nossa alma fica presa nisso. A gente não consegue parar de pensar, a gente não consegue fluir, a gente não consegue entrar, estabelecer num outro lugar. Nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas como nós deveríamos. Não conseguimos desenvolver a nossa vida cristã como nós deveríamos. Não conseguimos nos relacionar com o Senhor como nós deveríamos, porque estamos paralisados em algo que o Senhor não colocou em nós. E é interessante que Deus vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer, querido. Eu vou repetir, Deus vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que nos cabe, Ele não vai fazer. E eu tenho ouvido do Senhor que nós precisamos realinhar, nós precisamos nos estabelecer, buscar o propósito dEle. Sabe, Eclesiastes capítulo 8, essa palavra, ela deixa muito bem claro isso. No versículo 1 diz, quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem, alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode lhe perguntar, o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. Na Almeida fala o tempo e o modo.
Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Sabe, na versão Almeida está aqui, diz o seguinte, versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Às vezes nós escutamos algo do Senhor, e nós temos dificuldade em obedecer. Eu estava falando pela manhã, quando vem um profeta e te libera uma palavra profética dizendo, olha, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai pagar as suas finanças, e tudo isso pode acontecer. Eu já recebi profecias assim e se cumpriram. Sabe, mas é algo que mais do que depressa nós pegamos e falamos, cara, isso aí é comigo. Está aqui, Deus, é nós, estamos juntos. Agora quando Deus chega para nós e fala, cara, para tudo que você está fazendo, muda de vida, se arrepende. Aí a gente fala assim, será que foi Deus que falou? Sabe, essa não é a vontade que eu tenho para você, é essa outra, larga isso, faz aquilo. Você vai falar, não, eu preciso de uma confirmação. E aí a gente vai fazendo muitas provas com Deus. Eu disse pela manhã, nós vamos esperar. Tem que passar uma Kombi laranja com Fusca amarelo e depois uma Brasília verde. Aí é de Deus. Sabe, a gente começa a colocar provas e mais provas, porque no fundo, nós temos um espírito de rebeldia dentro de nós que quase, eu não vou dizer nos impede, mas que força para que nós não obedeçamos a voz do Senhor. Nós muitas vezes estamos preocupados com os nossos planos, com os nossos próprios propósitos. Eu estava falando que quando nós viemos para Cristo, eu não sei se é a realidade da maioria ou de alguns, mas quando nós viemos para Cristo, eu falei, Senhor, está aqui, eu apresento ao Senhor a minha vida. Cabe o Senhor aqui nesse canto, ó, tá vendo? Dá para o Senhor ficar aqui quietinho. E nós trazemos Deus e queremos adaptá-lo à nossa maneira de viver. Então nós queremos que Deus seja cúmplice das nossas próprias vontades. Então eu oro ao Senhor para que Ele venha fazer aquilo que de repente está me afligindo, porque é aquilo que eu quero. E eu não paro para pensar se aquilo que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. E é engraçado porque nós ouvimos muitos versículos, né? Porque o Senhor tem planos e pensamentos maiores do que os nossos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejastes. Serei achado de vós. Sabe, todas essas palavras nós vamos ouvindo, nós vamos aprendendo, e para no nosso intelecto como se nós quase que fizéssemos uma faculdade bíblica. E nós ouvimos tantas verdades, mas nós temos dificuldade em nos comprometer com elas. Isso é no mínimo incoerente. E eu estava meditando nisso e perguntando para Deus, então por que durante tanto tempo nós praticamos isso, nós fizemos assim, e as coisas funcionaram, né? E na nossa criancice realmente Deus até obedeceu, ou não obedeceu, mas Deus satisfez a nossa vontade. Mas sabe, queridos, existem lugares em Deus, existem temporadas, existem estações.
E durante um tempo nós somos considerados meninos na fé, como fala em Gálatas. Então Deus tolera algumas atitudes nossas. Deus tolera as nossas criancices. Deus tolera as nossas vidas muitas vezes como crianças mimadas que eu quero, toma. Sabe? E é engraçado que muitas dessas coisas que nós vamos para Deus e falamos, eu quero, depois nos trazem um mal. E nós vamos reclamar ainda, me entregou com defeito. E eu fico imaginando Deus olhando e falando, não, cabeção, foi você que pediu. Está reclamando do quê? Não era isso que você queria? Eu não queria isso para você, eu queria aquilo. Eu falei com você. Não, Senhor, mas não passou a Kombi laranja. Agora, nós como igreja, queridos, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos alinhar para parar, para ouvir o céu, amadurecer nele e obedecer. Custe o que custar. Sabe, não existe, eu sinto muito se te venderam isso, mas não existe um evangelho que não te custe nada. Ao contrário, o evangelho te custa tudo. O evangelho vai custar a sua vida, literalmente a sua vida, vai custar o teu tempo, vai custar os teus recursos, vai custar os teus sentimentos, os teus desejos, as tuas vontades, os teus propósitos. Sabe, nós muitas vezes estamos lá, chorando, choramingando lá. Ai, por que está me acontecendo? E eu, cara, eu fico imaginando, dizendo, cara, eu não projetei isso para você. Não foi eu que escolhi isso para você. Quantas vezes nós falamos aqui sobre o Salmo 139, versículo 16. Deus escreveu todos os nossos dias, ainda que nenhum deles existisse. E eu fico imaginando Deus falando assim, cara, olha, os seus dias são aqueles. Vai você daqui para lá. Lembra o que eu falei? O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. É nós que vamos caminhar nesses dias, queridos. Não é algo que Ele nos force. Sabe, no meio do jardim tinha uma árvore que nós não poderíamos comer dela. E aquela árvore estava ali, não era para Deus brincar de... Aquela árvore estava ali para você poder amá-lo, para que você pudesse obedecê-lo, para que você pudesse mostrar para Ele a importância que Ele tem na sua vida. Existe um motivo para aquela árvore estar ali. Sabe, aquela árvore não estava ali por acaso. Aquela árvore ali nos dá acesso ao coração dEle, é o que nos move em direção a Ele. É impossível você amar se você não tivesse o livre-arbítrio. Seria impossível. Se você fosse obrigado a amar, não seria amor. Nós temos o livre-arbítrio para que nós pudéssemos ser como Deus e ter a capacidade de amar. Sabe por quê? Porque Deus tem o livre-arbítrio, teve o livre-arbítrio e tem o livre-arbítrio de nos amar. E Ele escolheu nos amar. Agora nós precisamos nos comprometer também com isso. Eu estava meditando nisso. Quanto do propósito de Deus me importa? Quanto das coisas de Deus me importa? Nós falamos dias atrás aqui, nós estamos vivendo um tempo que não é o quanto nós temos de Deus, mas é quanto Deus tem de nós. Não precisa me responder. Mas quanto Deus tem de mim e de você, querido? Quanto nós realmente damos para Ele? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para estar com Ele? Será que nós temos coisas inegociáveis na nossa vida que nós falamos, não, Deus, isso aqui não? Agora nós precisamos responder essas coisas para nós mesmos com verdade, com sinceridade, com interesse. Sabe, nós precisamos ser honestos conosco, queridos. Você pode esconder algumas coisas do teu cônjuge, do teu marido, dos teus pais, do teu patrão, dos teus filhos.
Até de você mesmo você consegue esconder algumas coisas. Mas de Deus você não esconde, querido. E quando nós escondemos algumas coisas de nós, nós vivemos um engano. Sabe lá a igreja de Laodiceia? Pensa que és rica. Pensa que tens tudo. Pensa que flui nos dons. Engano. E aí nós viemos para Cristo e queremos encaixar Ele na nossa rotina. Então, Cristo, olha, eu rendi a minha vida ao Senhor e eu tenho aqui uma lista de prioridades. Se o Senhor não se importar, eu gostaria de segui-la. E nós começamos a dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Quando na verdade deveria ser Deus, olha, eu me converto ao Senhor. Aonde é que eu preciso andar? Qual é o lugar que eu preciso entrar em Ti? O que precisa mudar dentro de mim? O que o Senhor quer que eu jogue fora? Onde o Senhor quer que eu me estabeleça? Lucas capítulo 5, versículo 1, abra ali. Diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pecadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É interessante que nós lemos esse texto por muitas vezes, passamos por ele, ganhamos mensagens profundas e maravilhosas nele. Mas sabe, existem alguns princípios aqui, querido. O primeiro princípio é nós estarmos disponíveis a Cristo. É interessante que esses homens tinham pescado a noite inteira, estavam cansados, estavam frustrados. Tem alguma semelhança conosco ou não? Pensa, você passar a noite inteira tentando pescar para o seu sustento. Imagina a quantidade de boleto que Pedro tinha para pagar. Precisava de um peixinho, nada. Rede vazia. Vai para a beira, está lá lavando a rede. Com frustração? Sim ou não? E chega Jesus e diz para Pedro: olha, afasta aí o teu barco para dentro aí. Pedro não vai questioná-lo, dizer para quê? Pedro não vai chegar a dizer para ele, tá, vai me pagar uma graninha para mim ir ali para o fundo com você? Vai usar o meu barco? Olha, a gasolina custa. Eu fico imaginando aqui quantas barreiras humanas nós podemos pôr quando nós recebemos uma voz dessa. E aí, ele não. Pedro obedece.
Porque quem ouve ao Senhor precisa obedecer, querido. E aí ele vai com aquele barco, ele não questiona. E Jesus faz o que precisava fazer. E aí Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, agora joga a rede ali. Ele fala: não, cara, você não entendeu. É ali que eu estava jogando a noite inteira. Porque nós temos os nossos conceitos. Nós temos ou não temos? Algumas coisas a gente fala: não, isso aí eu já aprendi. Não é dessa forma. Não dá em nada. Eu sou assim mesmo. Fulano não muda. Ciclano não tem jeito. E aí Pedro até argumenta, fala: mas nós pescamos aí a noite inteira. Mas, sob a tua palavra, porque você me mandou, eu lanço as redes. Obedeceu pela segunda vez. E ele joga as redes e começa a pescar, que o barco dele começa a afundar. Porque muitas vezes o sucesso nos afunda, o fracasso muitas vezes nos frustra, mas o sucesso nos afunda. E ele começa a afundar e ele fala: olha, preciso de ajuda. Princípio de compartilhar. Deus não vai colocar todo o depósito em ti, não fechou um monopólio contigo, nem comigo. Precisamos aprender a dividir. E então ele chama outro barco, vem outro barco, e eles enchem outro barco, e tem que sair, porque começou a afundar também. E aí é o mais interessante, querido. Porque quando chega na beira da praia, com tudo que Pedro queria, Jesus fala para ele: agora larga tudo aí e me segue. Ele até tocou no propósito dele, no propósito humano dele. Sim ou não? Ele até viu o barco encher. Cara, ele sonhou com aquele dia, eu acho. Ele tocou, ele viu. Deus fez o que ele tinha pedido. Deus concedeu o desejo do coração. E assim que concedeu, falou: agora larga. E me segue. E aí eu começo a linkar com aquela palavra de que os planos e os pensamentos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. O plano e o pensamento do Senhor para Pedro era maior e melhor do que o dele. E fala: Pedro, pode deixar tudo, que agora você vai ser pescador de homens. E Pedro faz o quê? Obedece pela terceira vez. E aí nós falamos assim: uau, Pedro, né? A pedra fundamental da igreja, o fundador da igreja, o homem que andou com Jesus sobre as águas. E às vezes nós queremos ser como ele. Mas quem de nós está disposto a obedecer como ele obedeceu sem questionar? Sabe, existe um princípio na obediência, querido. Existe uma bênção do Senhor para aqueles que obedecem. Você vai ver isso todo o tempo. O Senhor nos exortando na Bíblia a obedecer às autoridades, a respeitar, a obedecer os pais, a honrar os pais. Sabe, Deus se alegra da obediência. A desobediência derrubou Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu. A desobediência desconectou o homem lá no jardim, na figura de Adão. Da mesma forma como a desobediência, ela deve causar um asco no Senhor. A obediência alegra o coração. E nós precisamos estar comprometidos com esse tempo. Nós precisamos estar comprometidos com aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento na igreja, querido. Eu não estou falando para você que você precisa virar um monge e se isolar lá no Tibete. Mas sabe, numa escala de prioridade, as coisas do Senhor precisam ser mais relevantes que as suas. Não dá para você dizer assim: olha, hoje não vai dar, cara, hoje está chovendo, eu vou pegar chuva. Hoje eu estou com sono, hoje eu trabalhei muito.
Sabe, nós precisamos entrar num lugar de entendimento em Deus, que o nosso culto a Ele vai durar o tempo todo, não vai cessar. Deus não quer os nossos restos, não quer a nossa sobra, querido. Agora, seja sincero comigo, tem outro nome para isso sem ser sobra? Se eu faço quando dá, se eu faço quando eu quero, quando estou disponível. Mas se eu tenho qualquer outra coisa que vai agradar mais a minha alma, eu abro mão das coisas de Deus para estabelecer aquilo. Sabe, não tome isso como exortação. Tome isso como uma palavra de amor, como uma oportunidade de se estabelecer em Cristo. Essa verdade é para todos nós, partindo de mim, querido. O rei Saul foi estabelecido por Deus, sim ou não? Quem ungiu Saul? Foi Deus. Um homem que foi ungido para ser uma autoridade por Deus. E aí ele vai guerrear e o Senhor diz, olha, desse povo, dos amalequitas, não coma dos despojos deles. Larga tudo lá, enterre tudo. Não quero que você toque no que sobrar deles. E aí ele vai e come. E se farta naquilo. Aí uma semana depois, um tempo depois, o Senhor chega para ele e fala, olha, vai lá, guerreia com esse povo. E pode comer. Aí o que ele faz? Ele jejua. É muito louco. Não é? Estava desincronizado. Caiu o Wi-Fi do cara, caiu o canal de comunicação, está perdido. E aí muitas vezes nós estamos assim também, porque nós aprendemos algumas práticas. E aí a gente fica na tentativa e erro. Não, eu sei que um dia eu fiz assim, deu certo. Não deu certo. Mas eu sei que outro dia eu fiz daquele outro jeito e deu certo. Também não deu certo. E aí a gente vai tentando. Vai tentando. E a igreja durante tanto tempo viveu de 7 semanas de oração para ganhar uma bicicleta nova, sabe? Assim, nós entendíamos que nós íamos orar e jejuar para fazer uma troca com Deus por algo que nós queríamos. E Deus não precisa de troca, querido. Deus precisa de entrega. É muito diferente. Deus não quer uma troca, não quer uma barganha com você, Ele quer a tua entrega. Ele pode até te dar de volta. Deus pediu um filho para Abraão, pediu Isaac. E Isaac entregou, Abraão entregou, foi lá para matar Isaac. E já pensou se ele tivesse ficado na primeira palavra? Se ele não ouvisse ao Senhor? Sabe, Deus não está interessado em barganha, não é... eu vou então para o culto e vou ficar lá 1 hora, 2 horas com ele, e então, cara, amanhã o meu patrão não vai chegar endemoniado. Então amanhã minha mulher não vai estar em TPM, sabe? Aquela coisa assim. Então amanhã eu vou ser um cara mais dócil. Eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, né? Que ela já me olhou. Nós estamos sempre nos relacionando com Deus por interesse. Só que Deus não está interessado nisso. Então, muitas vezes nós estamos perdendo nosso tempo. Nós precisamos nos sincronizar. Quando Deus fala, olha, agora não coma, eu não como. E quando Deus fala, agora come, como. Eu não tenho que falar, ué, Deus, você não falou para mim um tempo atrás aqui que não era para comer, agora você quer que eu coma, você está doido? Sabe por quê? Porque nós vamos criando os nossos formatos, e aí quando a coisa vai mudando, fala, peraí, esse pastor está louco? Semana passada ele falou que não podia, agora pode. Semana que vem não pode de novo. Sabe, nós vamos criando os nossos formatos e Deus o livre e guarde se alguém mexer nele. E aí nós temos ali
Depois do louvor tem que ter um momento de oferta. Se não tiver, essa igreja não é de Deus, porque não tem espiritualidade na oferta. Quando na verdade nós deveríamos nos mover em liberdade, como aconteceu aqui hoje. Sabe, nós podemos entrar, vir e ofertar e dizimar. Nós podemos estar durante o louvor, vir, dizimar e ofertar. Nós podemos, no final, vir, dizimar e ofertar. Podemos fazer mais de uma vez por dia. Podemos. Quem disse que tem que ser depois do louvor, antes dos avisos? Sabe, Deus está nos chamando a um lugar em que o que mais importa é Ele. Nós precisamos ter a sensibilidade de fazer o culto para Ele, de fluir da forma como Ele quer, de deixar Ele nos tocar, de deixar Ele nos mudar, de nos comprometer com Ele, de viver um relacionamento de verdade, querido. Não dá para ser fake. Sabe, com muito pesar, eu vou te dizer uma coisa: os fakes não sobreviverão dentro da igreja nesse tempo. Porque o tempo de ser cristão, de modinha de ser cristão, de ser legal, de ser bacana, está acabando. Ser cristão de verdade vai te custar, queira você ou não. Então, se for fazer, precisa fazer com integridade, com verdade, com interesse. Sabe, amadurecer dele. Deus precisa de homens que se comprometam com a verdade dele. Se comprometam com a palavra, que ouçam uma vez a voz dele e obedeçam. Eu coloquei aqui: Abraão larga sua parentela, Noé construa a arca. Loucura para todo mundo naquele tempo que estava vendo. Sabe, o Senhor está interessado em homens que se comprometam com o projeto dele. Dele. Homens que estão caminhando na contramão de um sistema. Literalmente na contramão. Você não vai ser o cara popular, certamente. Nem todo mundo vai te adorar, ou te amar, ou achar você um cara bacaninha. Mas, querido, você vai estar andando em verdade. Sabe, a tua popularidade precisa ser com os céus, não precisa ser na terra. Deus não te chamou para ser famoso, te chamou para ser útil. Não te chamou para ser um cara bacana, um popstar. Sabe, você não precisa de um microfone ou de uma plataforma para servi-lo. Aliás, Jesus nunca teve microfone e plataforma. Precisava de um barco às vezes um monte. Tinha que improvisar. Ele não ficou esperando, não, agora quando eu concluir o meu curso de teologia, depois o meu doutorado, e depois. E nós vamos postergando. Porque na verdade nós sabemos que a partir do momento que nós nos comprometermos, as coisas vão custar. Sabe, de repente, eu vou começar a fazer aquilo e eu não vou mais ter escolha, porque se eu me comprometer com aquilo, e aquilo estiver ancorado em mim, eu chamar a responsabilidade, eu já não posso mais falhar. Abra em Lucas no capítulo 3, um pouquinho antes aí, versículo 1. Diz o seguinte: e no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor, a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta.
voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí vai. Sabe, é engraçado que João Batista é um exemplo de um homem que caminhou muito na contramão de um sistema. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Ele tinha tudo para estar conectado e ligado à religião. Era para ser um dos caras mais religiosos. E ele resolve abrir mão de tudo isso para ouvir uma palavra. Você viu aqui? Então veio a palavra do Senhor a João. E ele ouve essa palavra. E ele vai para o deserto. Sabe, ele não foi fundar uma igreja com cadeiras confortáveis. Ele não foi passear, ele não foi ao shopping, ele não foi fazer nada que era da vontade dele. Ele foi para o deserto. Isaías já tinha profetizado lá no capítulo 40, voz do que clama no deserto. Estava profetizado, esses eram os dias de João Batista. Sabe, talvez os seus dias já tenham sido profetizados antes. E qual é o grau de comprometimento para que você caminhe nesses dias? E João Batista vai para o deserto, abre mão do conforto, abre mão da linhagem sacerdotal dele, e passa 18 anos comendo gafanhoto no deserto. Sai de casa, larga o conforto da casa para comer gafanhoto por 18 anos. 18 anos de preparação para o ministério. E ele exerce o ministério por 18 meses, 1 ano e meio. E aí a gente fala, não, né? A gente vai para os dois extremos. Não, ou eu estou pronto demais, ou eu nunca estou pronto. Nós vamos ouvir uma voz, querido, e nos comprometer. Ah, mas é para o deserto, vai doer. Cara, mas se Deus está te chamando para o deserto, vai com Deus. Nós temos um costume, às vezes, de falar, olha, fica com Deus, vai com Deus. Já ouviu isso de alguém? É o tempo todo, né? Ó, fica com Deus. Ó, vai com Deus. Será que nós compreendemos aquilo que nós estamos falando? E aí, ele vai para o deserto e ele começa a anunciar uma única mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês precisam de um batismo de arrependimento. Ele prega arrependimento. E aí ele vai no culto seguinte, na beira do Jordão, e ele prega o quê? Arrependimento. E aí chegou a reunião nova, ele prega o quê? Arrependimento. Ele passa 1 ano e meio pregando arrependimento. E então vem Jesus. Porque o propósito de João Batista era anunciar a chegada de Jesus Cristo, o ministério de Jesus. O propósito de João Batista era ser precursor de Jesus. E aí chega Jesus, sabe o que acontece? Acabou o propósito dele. Então ele gastou a vida dele, ele gastou 18 anos numa preparação e depois mais 1 ano e meio de ministério para se comprometer em colocar o outro em evidência. Se parece conosco ou não? Porque muitas vezes eu falo, não, eu quero, eu vou ser o melhor pregador do planeta, eu vou ser o melhor profeta do planeta, eu vou ser o melhor baterista do planeta, porque eu sou ungido de Deus, porque, não é? Cara, eu vou te dizer uma coisa, se o fim das coisas é você,
você não está sendo abençoado. Porque o abençoado é aquele que abençoa. Você precisa ser um canal. Você precisa ser usado por Deus para tocar outros. Você precisa ser a ponte para tocar em outras vidas. O depósito de Deus que está sendo derramado sobre a tua vida não é para morrer em você, é para tocar outros. Sabe, nós precisamos romper com esse sistema antropocêntrico, que tem o homem como centro, que a gente viveu durante anos dentro da igreja, e que nós nos achávamos os maiores, porque a partir do momento que eu passasse daquela porta para dentro, eu era um ser especial, e todo mundo que estava lá fora era endemoniado e vai para o inferno. Nós precisamos romper com isso. Cristo precisa ser a mensagem, querido. Nós precisamos evidenciar Cristo através das nossas vidas. Nós não precisamos de holofote, nós vamos sumir. Sabe, nós precisamos nos realinhar, nos comprometer com isso. Deus está mexendo na igreja como um todo, querido. Não é na COD, não é nessa congregação, não é nessa cidade. Deus está mexendo na igreja, na estrutura da igreja. Ou nós nos comprometemos com o projeto dele agora, ou vai passar. E nós vamos ser simples espectadores daquilo que Ele está fazendo. E fique tranquilo se você quer ficar nessa posição. Porque não se trata de ir para o inferno não, como sempre foi colocado medo na gente. Então eu vou fazer porque eu não quero ir para o inferno. Olha, você tem que usar um boné azul todos os dias. Se tirar o boné azul, vai para o inferno quando morrer. E aí só vê o boné azul. Né? E ficamos como cães adestrados, fazendo tudo que alguém manda, porque é mais fácil fazer algo que alguém manda, do que ouvir a voz de Deus, do que ir buscar do Senhor. Senhor, mas isso é para mim? Sabe, nós precisamos parar de ter as pessoas como os nossos gurus, em que nós levamos os nossos problemas e queremos respostas. Eu disse isso pela manhã. Nós precisamos nos apoiar nos nossos irmãos, nos nossos pastores, nos apoiar, suportarmos uns aos outros, em amor. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu estava comentando de manhã, não sei nem se o Luan está assistindo agora, deve estar. O Luan, por algumas vezes, ele vinha e falava para mim: pastor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Na primeira vez, ele vinha de um sistema em que o líder dizia até a cor do sapato que ele tinha que vestir. Aí eu falava: então, querido, vamos orar, e Deus vai falar com você. Aí ele veio a segunda vez: pastor, agora não é mais aquele, é esse problema assim, assim, assado. Então, querido, lembra? Vamos orar então, vou orar contigo, e Deus vai falar com você. Na terceira vez ele já veio meio bravo. Falou: pastor, estou com um problema, mas já sei, você vai mandar orar, né? Eu falei: então você está aprendendo. E aí essa semana ele estava com uma listinha, e a gente estava falando por telefone, e ele começou a falar todos eles, e ele já enumerou. E ele falou: agora, pastor, depois de todos eles, já sei, a gente vai orar, né? Eu falei: é isso aí, a gente vai orar. Ele falou: que raiva. Ele falou: que raiva disso. Eu falei: não fica com raiva de mim não, querido, vamos orar. Sabe por quê? Porque eu não quero manipulá-lo. Sabe por quê? Porque ele precisa se responsabilizar com as decisões que ele vai tomar. Porque muitas vezes era fácil. Me diga o que fazer. Deu certo, mérito meu. Deu errado, culpa sua. E nós vivemos durante muito tempo atrás de receitas prontas. Receitas de bolo que não nos custavam nada. Não precisaríamos ter tempo com Deus. Cara, se eu viesse no culto da profecia, a mulher ia me dizer tudo que eu preciso fazer, segunda a domingo. E aí na outra segunda era só eu vir no culto da profecia de novo. Eu não acho ruim. Cara, muitas vezes Deus falou comigo através da vida de pessoas que têm palavra de conhecimento, não de profetas, porque profeta é aquele que profetiza ao corpo, ao coletivo. Mas de pessoas que têm dom de revelação, de palavra de conhecimento.
Isso também é bênção, foi bênção na minha vida, porque me trouxe ânimo em momentos em que eu estava desesperado, eu não estou invalidando isso. Mas nós não podemos viver disso. Nós não podemos pegar uma experiência e transformar numa doutrina, querido. Sabe, é tempo de eu me comprometer com o projeto do Senhor, dizer: Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que o Senhor espera de mim nesse tempo? E sabe, nós não precisamos olhar para a nossa condição atual e dizer: olha, não vai dar, eu não consigo. Eu estou muito longe disso. Eu vou passar rapidinho aqui, eu coloquei 3 características de homens. O primeiro homem é o homem que, fora do propósito, não vê ao Senhor ainda que Ele esteja do lado. Você se lembra da passagem dos discípulos de Emaús? Estavam caminhando com Jesus, mas não o conheceram, não o viram. Homens que estão fora do propósito, por quê? Porque Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que eu volte. E eles estavam onde? No caminho, indo embora para Emaús. Homens que retornam ao propósito, gastam tempo com Deus até serem transformados. Jacó, depois você lê na sua casa, Gênesis capítulo 32. Quando nós voltamos para o propósito do Senhor, nós vamos gastar tempo com Ele. E não vamos sair da presença dEle até que nós sejamos transformados. Até que a nossa forma de caminhar, até que a nossa forma de falar, até que as nossas atitudes, sabe? A nossa mente precisa ser renovada, sim, mas ela precisa comandar o nosso corpo. As nossas atitudes precisam condizer com os pensamentos que nós dizemos que temos em Deus. E por último, querido, homens que entram no propósito dão a sua vida por Ele. Lembra que eu disse que eu não acredito num evangelho que não custa? Jesus fala que aquele que perder a sua vida ganha a dele. Homens que entram no propósito dão a sua vida por Ele. E eu coloquei alguns exemplos. Estevão estava sendo apedrejado pela religião, caluniado, e ele não abre a boca para reclamar. E sabe qual era o propósito de Estevão, queridos? Gerar Paulo. Paulo foi gerado quando viu Estevão ser apedrejado. E aí você pega e vê Paulo que larga toda a vida que ele tinha, todo o status social, toda a boa condição, todo o nome, né? Todo o plano de carreira dele, e passa a viver a vida de Cristo. E quando ele está lá quase morrendo, ele diz: olha, sendo agora eu considero tudo como perda, se comparado ao que eu ganhei em Cristo. Um homem que teve uma revelação do céu a respeito das coisas que Deus tinha para ele. João vive na ilha de Patmos enquanto Deus lhe revela o livro inteiro de Apocalipse. Nós queremos ter profundidade em Deus, queremos que Deus nos mostre coisas profundas, novas revelações, mas não queremos pagar o preço de viver no exílio, aprisionado pelo nome de Cristo. De repente você nunca ouviu falar, mas existem ministérios que traficam Bíblia para dentro da China. Existem ministérios especializados em ir pregar aos povos não alcançados. Na África, por exemplo, na sua grande maioria muçulmana, que se for pego falando a palavra Jesus, morreu. Agora a gente está numa situação confortável para falar de Cristo, querido. Tem internet hoje.
E nunca é tarde para nós voltarmos, querido. Né? Você olha a vida de Sansão. Eu vou ler para nós encerrarmos. Juízes, capítulo 16. Verso 27. Diz o seguinte: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre todos os líderes, sobre todo o povo que ali estava. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E então, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Nunca é tarde para nos comprometermos com o propósito do Senhor. Não deixe que ninguém te diga ao contrário. Não deixe que a culpa que o diabo muitas vezes coloca sobre você, não deixe que palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida paralise você, querido. Escute a voz do Senhor, se comprometa com Ele. Sabe, ainda que isso venha te custar tudo, para entrarmos num lugar em que nada mais nos importa além da voz dEle.